Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o centroavante Pedro Raul, que teve uma fase abençoada com a camisa do Goiás. Olhando agora em retrospectiva, fica ainda os números dele ficam ainda maiores, tá? Naquela temporada de 2022. Ele marcou incríveis 19 gols, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma aberração. Para aquele time que o Goiás tinha, tudo bem, até organizado, se defendia bem, mas para ter um artilheiro desta forma foi algo de fato surpreendente. Em 34 jogos, 19 gols marcados. Se o Pedro Raul tivesse feito 10, já seria uma marca muito boa para aquele ano, tá? Após isso, e aí eu quero até comentar sobre uma bobeira, tá? Que a diretoria do Goiás na época acabou deixando uma oportunidade passar, tá? O Pedro Raul, ele não pertencia ao Goiás, tá? Ele pertencia ao Kashiwa Reysol do futebol japonês, só estava emprestado ao Goiás até o final do ano. Não tinha cláusula ou opção de compra, obrigação do Goiás, nada disso. Porém, o Goiás ele tinha 10% de um valor de uma venda, caso esta venda fosse feita dentro do período que ele tivesse contrato no Goiás. E no final das contas acabou que isso aconteceu. O Pedro Raul ele foi vendido por apenas 10 milhões de reais ao Vasco da Gama, tá? 10 milhões pelo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, à época com 25 anos de idade, e um salário que naquela ocasião, tá, o Pedro Raul pedia, por exemplo, seus representantes para uma eventual renovação no Goiás, já de 400 mil reais. Agora sim, olhando na Série A, um jogador que fez 19 gols, 25 anos, para ser um ativo do clube, 10 milhões não vale a pena? 10 milhões mais 400 mil de salário? Eu sei, o Goiás ainda não estava nesta fase financeira muito boa não, mas você poderia parcelar, sei lá, dar um jeito para ficar com um jogador nesta qualidade. Por que eu digo isso? Logo em sequência, tá, o Vasco ele pagou 10 milhões e vendeu para o futebol mexicano por 20, e agora o Corinthians recentemente comprou o jogador repatriando para o futebol brasileiro, mesmo não tendo uma fase sensacional no Toluca ou no Vasco da Gama, o Corinthians ainda assim pagou 25 milhões de reais. Então eu vejo que o Goiás ele perdeu uma chance aí de gol, tá? Não tinha opção de compra, eu sei, mas poderia até mesmo ter comprado, esperado um pouco e revendido o Pedro Raul, por exemplo, daqui 2-3 meses, tá? Depois de um campeonato goiano ou algo nesse sentido. E aí prova o quão a diretoria do Goiás ela foi medrosa, tá? Não só em 2022, mas nos anos anteriores, o quão esse pensamento de que comprar jogador sempre dá prejuízo, não é bem assim, tá? Nesse caso do Pedro Raul, como eu falei, poderia ter feito até um trade simultâneo, tá? Porque o Kashiwa Reysol, não sei onde estava na cabeça, né? Vendeu o jogador por 10 milhões de reais. Enfim, hoje a fase dele no Corinthians não é legal ainda, tá? Em 15 jogos na temporada, ele só marcou 3 gols, foi reserva, participou dos últimos 2 jogos, né? 9 minutos contra o América de Natal, mais 10 minutos contra o Argentino Júnior, um gol marcado na Sul-Americana, outro no Paulistão e mais um na Copa do Brasil contra o São Bernardo. O salário dele no Corinthians é muito alto, tá? É 700 mil reais mensais, contrato até dezembro de 2028. Para esse ano não tem jeito, tá? O Goiás, que assim, a não ser que tenha uma redução salarial, chega aqui para o Goiás pagar no máximo 200 mil reais, porque é um jogador de fato muito caro e deve tentar recuperar o seu espaço no Corinthians, tá? Se isso não acontecer, seria sim uma excelente alternativa para o Verdão, para a temporada que vem, por exemplo, retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo que eu pude apurar, depois que o Goiás, o Pedro Raul deixou o Verdão, lá em 2022, não houve nenhuma consulta, tá, da diretoria do Goiás, nem sequer uma intenção de compra para o Pedro Raul, quando ele estava se destacando no Goiás. No Vasco foram 9 gols em 25 jogos, já o Vasco conseguiu quase que dobrar, né, o seu investimento vendendo ele para o Toluca. No futebol mexicano, 4 gols marcados e uma assistência em 19 jogos antes desta negociação em definitivo no Corinthians. Vale lembrar que o Pedro Raul esteve na lista, né, naquela pré-lista, vamos colocar assim, da Copa do Mundo com a convocação, né, com o técnico Tite. Isso não foi muito divulgado, mas esteve sim. O Pedro Raul, se algum jogador tivesse machucado, sei lá, algo nesse sentido, poderia ser chamado naquela fase de grupos da Copa do Mundo. Então é um cara que colocou de fato o nome do Goiás, por exemplo, em uma competição a maior, né, de todas, pela maior camisa de futebol da história, que é a seleção brasileira. Então, um cara que eu tenho sim um carinho enorme. O Pedro Raul também tem uma gratidão gigantesca ao Goiás. Não foi procurado, mas para os próximos anos também não seria nenhum absurdo esse retorno à Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Pedro Raul. E o Goiás deveria ter comprado esse cara lá em 2022. 10 milhões de reais. Seguindo aqui